Boa tarde, chat. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de uma outra pauta muito importante, porque, como eu tenho falado aqui pra vocês, o fim da escala 6x1 não é a única pauta que permeia a luta de classes brasileira. E dentro dessa luta de classes uma das coisas que a gente sempre salienta pra vocês é como o sistema não foi feito para que nós consigamos acessá-lo. Dito isso, quando nós conseguimos acessá-lo, tudo é feito para que nós o perdamos, com o direito de flexionar o verbo ao limite aqui. E um dos exemplos que nós tivemos, que vocês conhecem muito bem, foi justamente o impeachment da Dilma Rousseff, né? Que foi um golpe para acelerar o desmonte do que restou dos direitos trabalhistas nesse país. Vocês conhecem esse processo muito bem. Então hoje a gente vai ter o privilégio de conseguir trocar ideia com uma das pessoas que nós julgamos que está sofrendo uma perseguição tal qual a presidente Dilma sofreu, e uma perseguição que foi bem sucedida, diga-se de passagem, porque resultou no seu impeachment. Então, já estamos aqui na presença de Glauber Braga. Ele está aqui nos bastidores, nos aguardando, né? Antes de colocá-lo na tela, eu quero fazer uma pequena introdução ao tema, para demonstrar para vocês o que está ocorrendo e por que a gente optou por conversar com o Glauber hoje. O Glauber, eu sei que é uma pessoa que muitos de vocês aí do chat admiram bastante, nós igualmente, e a gente vai debater esse assunto hoje em toda a profundidade que ele merece, beleza? Então, para começar aqui o nosso papo, vamos dar um pequeno contexto da situação que ele vem enfrentando, e eu também quero aproveitar a presença dele para perguntar a visão dele acerca de algumas pautas que a gente vai abordar. Caso vocês não saibam, o deputado federal Glauber Braga está sendo vítima de uma perseguição política, segundo o nosso juízo, que é a partir da abertura de um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pode resultar na sua cassação. Na sua formalidade, o processo está como quebra de decoro parlamentar, porque o Glauber estava se defendendo de uma agressão de um membro do Movimento Brasil Livre, vulgo MBL, beleza? O nome desse membro do MBL é Gabriel Costenaro, e eu quero fazer um parênteses aqui. Não parece uma mistura de Constantino com Bolsonaro? Parece que pediram pro ChatGPT criar o sobrenome de alguém de extrema-direita brasileira e ele cuspiu esse nome, Costenaro, tá? Só queria deixar esse adendo pra vocês, porque esse foi o meu pensamento intrusivo do dia, tá? Então, Gabriel Costenaro, ele foi ao Congresso com um propósito bem típico do MBL, provocar, agredir, e inclusive usou o fato da mãe do Glauber estar doente. Inclusive, a mãe do Glauber acabou, infelizmente, falecendo. Então, para vocês verem a baixeza, a vileza do que o Costenaro, né, foi fazer lá na Câmara. Obviamente, ele queria provocar uma reação, e reação foi provocada, né? Nós entendemos que o único erro do Glauber foi não ter chutado mais forte, mas isso a gente pode deixar para uma discussão um pouco mais para frente, né? E a gente claramente entende que esse processo faz parte de uma perseguição política, sobretudo orquestrada pelo latifundiário e chefe do Centrão Arthur Lira, do PP. Por que a gente está dizendo isso? Eu vou provar para vocês. O mesmo Conselho de Ética, que hoje está acusando o Glauber, né, coincidentemente arquivou dezenas de processos de deputados que defenderam na tribuna, por exemplo, a ditadura militar. Então nós tivemos, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro homenageando o Ustra, e nenhum processo foi aberto contra ele. Mas fica pior, porque nós temos também processos arquivados de violência, corrupção e agressão direta. Então, por exemplo, o relator do processo, que é o Paulo Magalhães, do PSD, que defendeu a abertura do processo contra o Glauber, se absteve na votação da cassação do Chiquinho Brazão. Se você não sabe quem é o Chiquinho Brazão, assista a nossa live sobre o assassinato de Marielle Franco, tá? Chiquinho Brazão está sendo acusado de ter mandado matar a Marielle Franco. Essa mesma pessoa que está defendendo a abertura do processo contra o Glauber se absteve na cassação do Chiquinho Brazão. Então vocês podem ver que é 2 pesos e 2 medidas. Inclusive, o caso do Chiquinho Brazão e o caso do Glauber, de um total de 34 representações, são as únicas que foram aceitas na atual legislatura do Conselho de Ética. Ou seja, o Conselho de Ética está sentado em cima de um monte de representações que não foram abertas. Para vocês terem uma ideia, 29 dessas representações tiveram como único objetivo casos de agressão física ou verbal entre parlamentares. Vou colocar umas coisas aqui na tela para vocês verem que não é só o parlamento inglês que tem porradaria e quebração de vidro todos os dias, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Conselho de Ética arquiva punições de deputados brigões. Clima fica tenso. Então isso aqui destrói completamente o argumento de que era absolutamente inevitável levar adiante o processo
No caso do Glauber, a gente tem dezenas de denúncias de coisas completamente absurdas, de coisas muito piores, e que sequer foram analisadas. A gente tem caso da Carla Zambelli, de agressão verbal, a gente tem o caso bizarro de transfobia do Nicolas Ferreira, e a gente tem o caso, inclusive, de gente saindo na mão, né? Gente saindo na mão mesmo. Pra dar um exemplo dos mais nojentos aqui, uma pessoa que eu só falo quando é absolutamente necessário, Conselho de Ética livra da Cunha de cassação por violência doméstica, tá? O deputado delegado da Cunha foi acusado pela ex-companheira de espancá-la até desmaiar com evidências em vídeo e áudio. Lesão corporal com requintes de violência de gênero aparentemente não foi um problema muito sério pro Conselho de Ética. Então, a gente mostra aqui pra vocês, com os fatos concretos, né, que isso aqui é um caso de 2 pesos e 2 medidas. Obviamente, o fator principal aqui é ser ou não alinhado com um gangster, né, pra usar o vocabulário aí que o Glauber colocou na boca do povo, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, tá? Não tem nada a ver com ritos republicanos. Quem acusa o Glauber são os mesmos que defendem essas pessoas, que por sua vez são pessoas que defendem os interesses da extrema-direita, dos latifundiários, do Centrão e do gangster Arthur Lira, beleza? Então eu espero que tenha ficado claro aqui a situação. E pior ainda, utilizaram o caso do Glauber pra dizer como a esquerda é agressiva e selvagem, que é uma das coisas assim, que a gente só consegue respirar fundo e tentar lutar contra esses espantalhos ridículos que são criados, mas vocês sabem muito bem que as mídias não estão particularmente nas nossas mãos. O objetivo disso aqui é, claro, tentar desqualificar a política de enfrentamento que o Glauber vem fazendo na Câmara dos Deputados, né? E tentar intimidar quem ousa não conciliar com os interesses do Centrão, ou seja, os interesses da burguesia. Isso aqui é uma coisa que demonstra muito bem também como a direita não fica inerte perante tentativas de melhoria da classe trabalhadora. Melhoria da qualidade de vida. As vozes contra-hegemônicas são constantemente silenciadas. A gente já não é maioria na Câmara, e a minoria que nos representa é silenciada com a menor da brecha possível. Isso aqui tudo tem um verniz de formalidade, de ritos republicanos, mas eu tô demonstrando aqui pra vocês que não é bem assim. Então, pra falar melhor sobre o assunto, né, já que eu já dei essa introdução aqui pra vocês, se situarem e já virem pra entrevista tendo absolutamente certeza de que se trata de uma perseguição, eu vou colocar na tela aqui o nosso grande companheiro de luta, Glauber Braga. E deixa eu ver se está tudo... Tá nos escutando, Glauber? Tô escutando bem, ouvi aí então, toda a sua introdução. Estamos aqui na ilustre presença de Glauber Braga e vamos começar com uma coisa bem simples, Glauber. Você pode fazer uma breve apresentação de quem você é, da sua luta, da sua trajetória, e também já quero emendar da pergunta de qual foi o panorama geral dos eventos que levaram à abertura do processo de cassação. Quem são os responsáveis por esse pedido e qual é o interesse por trás disso? Porque eu acho que a gente já conseguiu provar aqui na introdução que há um interesse por trás, não tem nada a ver com a mera formalidade juspositivista, né? Ian, primeiro te agradecer, admiro muito a luta que vocês tocam, deixar um abraço também para todo mundo que está acompanhando aqui a transmissão. Sou um animal político, um militante socialista que fui me radicalizando ao longo da vida, inclusive no exercício do mandato como deputado federal, fui compreendendo que não há salvação se você coloca todas as suas fichas na institucionalidade burguesa. É o contrário da salvação, inclusive, que a gente encontra ali, mas procuro hoje exercer o mandato como aquilo que Lenin orientou, procurar exercer essa atividade como tribuno do povo, articulando principalmente as lutas que não estão ali dentro, mas as lutas que podem ser verbalizadas para fora, contribuindo pelo menos um pouco no processo de organização e de articulação da estratégia socialista. Esse sou eu, sou um militante, né, que estou aí fazendo luta há algum tempo, sou também formado em Direito, sou advogado. Esse processo do Lira, ele não começou agora, ele não começou esse ano. Em 2022, quando Arthur Lira tentou colocar em votação um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras no plenário da Câmara, eu, sabendo que de uma hora para outra a maior empresa da América Latina poderia ser completamente privatizada, porque ele já tinha anunciado que o faria na reunião do Colégio de Líderes, eu, taticamente, virei para ele durante a sessão do plenário e perguntei se ele não tinha vergonha de tentar fazer aquilo, já imaginando que da parte dele viria uma reação como veio. E isso chamou a atenção das pessoas do que estava acontecendo no plenário da Câmara. Não que esse tenha sido o único motivo, mas acabou que ele não conseguiu colocar em votação
o projeto de privatização plena da Petrobras. Naquele dia, ele ameaçou fazer com que a Polícia Legislativa me retirasse do plenário e disse que ficaria muito feliz quando eu ali não mais estivesse. No dia seguinte, o PL, em articulação com ele, já apresentou, então, uma representação pela cassação do mandato. Isso foi num ano eleitoral. A avaliação que a gente fazia no mandato era: se eu for reeleito, vai ter dificuldade dele cassar por 2 motivos. Primeiro, porque você sai com o respaldo das urnas. Em segundo lugar, porque essa cassação tinha uma controvérsia jurídica que ela poderia valer exclusivamente para aquele ano que se findava e que eu poderia ser diplomado e tomar posse para um futuro mandato. Não ia valer muito a pena. E aí, então, fui reeleito praticamente com o dobro da votação em relação às eleições anteriores, e esse processo no Conselho de Ética foi arquivado. Só que essa perseguição não parou, até porque o mandato vem procurando fazer as denúncias do que é a representação de Arthur Lira e dos grupos que comandam a Câmara dos Deputados. Em um outro episódio, eu cobrei a presença de movimentos sociais na galeria da Câmara, porque ele tinha fechado as galerias para uma ocupação onde as pessoas pudessem assistir mais de perto o que estava sendo votado ali. O meu cunhado tinha sido assassinado no Rio de Janeiro. Sâmia estava com uma escolta da Polícia Legislativa e recebeu uma recomendação de continuidade da escolta, porque eu fiz essa cobrança a ele na tribuna da Câmara. No dia seguinte, ele corta a escolta de Sâmia, com uma perseguição evidente a ela, a mim, a nossa atuação política. Para quem não sabe, eu sou casado com Sâmia, né? Depois disso, o mandato intensificou denúncias a Arthur Lira. Entre as denúncias que o mandato intensificou, uma delas foi o sequestro do orçamento público brasileiro. Porque presidente de Câmara autoritário não é novidade, sempre teve. O parlamento por si só é autoritário, né? A sua direção é autoritária. Agora, presidente de Câmara autoritário que controla bilhões do orçamento público, como faz Arthur Lira, não há precedente histórico. Isso começa com orçamento secreto, emendas RP9, emendas RP2, e ele se modifica a partir do ano de 2023 para chamadas emendas de comissão. Eu faço denúncias sobre o que Lira faz em relação a essas emendas de comissão, e, além disso, demonstro que numa comissão específica, a Comissão de Integração Nacional, ele coage um parlamentar do Centrão, onde tinha diferenças políticas entre eles, para desviar o que originalmente seria destinado para outros locais, mais de 260 milhões de reais, para atender o projeto político de poder de Lira, principalmente em Alagoas. Isso se intensifica como denúncia. Vem matérias nacionais falando sobre o tema, depois pipoca as relações de Arthur Lira relacionadas à venda de kit robótico, o mandato também denuncia, e as fazendas não declaradas de Arthur Lira. Eu subo à tribuna, faço também essa denúncia. O Lira, então, se aproveita desse processo onde eu reajo ao provocador do MBL, e isso cai como uma luva para ele, porque ele precisava também dar atendimento à sua base de extrema-direita, que tentou salvar o Chiquinho Brazão de uma cassação no plenário da Câmara e não conseguiu, né? Tinha uma decisão de prisão do Chiquinho Brazão, houve uma operação tocada pela filha do Eduardo Cunha, eles não conseguem salvar o Chiquinho Brazão, ele vai para o Conselho de Ética, e como tinha uma opinião pública muito forte acompanhando essa história e dizendo que o Chiquinho Brazão tinha que ser cassado, como será cassado, eles tomam a seguinte decisão: então vamos entregar uma cabeça da esquerda, porque aí a gente equilibra esse jogo. Como eu não sou o deputado que toma um cafezinho com os outros parlamentares, que vai no jogo de futebol, que vai às festas, eu estou ali para cumprir a minha tarefa parlamentar como militante, acaba sendo mais fácil também eles me colocarem como alvo, porque eu acumulei um punhado de inimigos ao longo do tempo dentro do espaço da própria Câmara. Respondendo a tua pergunta objetivamente, esse processo só caminha como caminhou por causa do Arthur Lira. São 34 representações no Conselho de Ética e só 2 foram admitidas, Chiquinho Brazão e eu. Além do Arthur Lira, tem uma articulação do próprio MBL e essa tentativa de equalização, onde
eles compensem a perda que vão ter com a cassação do Chiquinho Brazão, fazendo com que a minha cassação também seja operada. Em que ponto que nós estamos nesse momento? O relator apresentou as testemunhas de acusação, eu apresentei as testemunhas de defesa, as de acusação foram ouvidas na semana retrasada, foi terrível para eles, né? Foi um desastre para eles, porque a gente demonstrou as relações do MBL. Os meus objetivos nesse Conselho de Ética agora são tratar do que foi a resposta a esse agressor, combinado com isso, mostrar o que é o MBL e quem é Arthur Lira. A primeira etapa dessa história já começou com as testemunhas de acusação, onde a gente demonstrou ligações perigosíssimas do MBL, inclusive ligação com quem faz a defesa do nazismo, e a gente resgatou também um boletim de ocorrência que tinha em relação a esse provocador, tanto é que eles não repercutiram essas partes no compilado que eles fizeram nas suas próprias redes do MBL. E o sujeito, o provocador, que foi para Brasília gravando um vídeo de manhã, dizendo: estou indo para Brasília, vamos lá ver o que o senhor Glauber fala, até hoje não fez nenhuma outra publicação, porque ele foi arrasado no Conselho de Ética e nós vamos continuar fazendo esse enfrentamento. Muito bom, você respondeu muitas perguntas já. Eu queria fazer também um lembrete para o pessoal de que não é a primeira vez que você sofre uma forma de perseguição. Por exemplo, em 2023 você foi multado em R$1 milhão pela Justiça do Rio por organizar um ato pacífico em solidariedade às agressões físicas que a deputada estadual Marina, do MST, que era do PT, sofreu em Nova Friburgo. E, claramente, também um outro elemento aí de perseguição política. Você consegue citar outros episódios nos quais você foi claramente destacado e perseguido em clara desigualdade com outros casos análogos? Eu contabilizo 7 processos, Jean. E os 7 processos, quem olha, né, ou seja, quem não faz parte de uma organização política, quem não acompanha o dia a dia da política, pode dizer: pô, brigão, ou seja... Mas os 7 processos, eles não estão relacionados exclusivamente a características pessoais, né? Estão relacionados a lutas políticas. O primeiro processo foi quando, na primeira etapa do golpe, no afastamento de Dilma, eu disse que Eduardo Cunha era um gangster e a cadeira dele cheirava a enxofre. Ele entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, queixa-crime essa que foi arquivada. O segundo processo foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quando estava lá Sérgio Moro, que tinha ganhado uma recompensa do governo Bolsonaro, era ministro da Justiça, e eu fiz a comparação, a analogia, chamando ele de juiz ladrão. Na época, Joyce Halseman era aliada, e ali que eu vi o poder do Gabinete do Ódio, que soltaram 3 fake news pesadas contra mim em menos de 24 horas, e eles ingressaram também no Conselho de Ética com uma representação pedindo a cassação do mandato. Foi arquivada. A terceira é essa que eu já citei, do Arthur Lira, quando eu pergunto se ele não tinha vergonha de tentar privatizar a Petrobras na votação de um projeto por maioria simples. Como terminou o outro mandato, foi também arquivada. A quarta é esse caso que você citou. A deputada estadual Marina, do MST, do Rio de Janeiro, ela foi atacada por um grupo de extrema-direita que conseguiu articular uma indisposição comunitária contra ela na comunidade Lumiar. Ela foi empurrada de um coreto de Lumiar e praticamente teve que não realizar a sua atividade de prestação de contas que estava chamada ali para aquele local. Eu não estava em Friburgo naquele momento, eu estava fazendo uma agenda em Porciúncula, que é o noroeste do estado. Quando vi aquilo, imediatamente gravei um vídeo dizendo que se tratava de um absurdo e que a gente tinha que fazer um ato de solidariedade a ela em Lumiar. Começamos a fazer a convocação do ato. Esse juiz de primeira instância deu uma decisão de que não poderia ser realizado o ato que nós estávamos chamando, porque disse que não comportava naquele espaço político. Como a gente estava recorrendo para fazer o ato, a gente ainda convocou, dizendo que estávamos recorrendo, e ele me aplica então uma multa de R$1 milhão. Eu tinha recebido os rendimentos do mês, e a minha conta então ficou negativa em 990, né? Ou seja, evidentemente eu não tinha esse dinheiro, mas dava ali negativo na conta, e tudo que entrava na conta
era comido por esse processo judicial. Ele fez isso na conta pessoal e fez isso na conta de ressarcimento também, que paga as despesas do mandato. Nessa aí a gente quase se ferrou, mas eu agradeço muito a uma jornalista do GGN que fuçou, foi atrás da vida desse juiz e pegou publicações que ele tinha no passado defendendo intervenção militar, Partido Novo e companhia. Ele foi desmoralizado publicamente e aí então a gente conseguiu recorrer da sua decisão e reverter tanto a multa como voltamos à comunidade de Lumiar e fizemos um evento lindíssimo com a deputada estadual Marina, descendo do mesmo coreto em que ela tinha sido empurrada, procurando ressignificar aquilo ali simbolicamente. A quinta foi porque eu disse numa comissão onde a extrema-direita não tem nenhum tipo de constrangimento de dizer que a esquerda rouba, a esquerda é bandida, e a gente tem que ouvir isso como se nada tivesse acontecendo. E eu fiz uma reação, uma fala de Eduardo Bolsonaro, dizendo que eles não tinham dificuldade nenhuma, eles falavam, ditadura. Aí ele estava citando naquele momento a presença, recebimento que o Lula fez do Maduro no Brasil. Então ele estava citando e eu falei, olha, o problema de vocês não é com ditadura, não venham com essa conversa fiada, vocês não enganam absolutamente ninguém, porque se o príncipe da Arábia Saudita chegar aqui com um pacote de joias, vocês sentam no colinho do príncipe da Arábia Saudita e esse não é um problema para vocês. Mais um processo arquivado no Conselho de Ética. O sexto processo foi porque nós articulamos o primeiro ato parlamentar em solidariedade ao povo palestino contra o genocídio praticado pelo Estado de Israel e solicitando um cessar-fogo. E aí um deputado de extrema-direita, o tal do Brunini, chegou lá e disse simplesmente que o ato não aconteceria enquanto cartazes não fossem recolhidos, se posicionou em frente da mesa. E nós tiramos ele, né, para que o ato pudesse acontecer. Mais um processo no Conselho de Ética, processo arquivado com uma chamada de atenção, uma advertência contra mim. E o sétimo é esse agora do MBL. Olha, eu acho que as pessoas aí do chat concordam comigo quando cada um desses processos faz com que a gente fique mais do seu lado, né? Porque todos eles estão absolutamente dando a razão para você de cabo a rabo. E eu queria aproveitar essa deixa a respeito das inúmeras perseguições políticas para te perguntar uma coisa que uma pessoa que está há tanto tempo na Câmara e que acompanha a Câmara com muita atenção consegue responder com muita qualidade, que é: como você disse, a gente já viu presidentes da Câmara autoritários, isso não é uma coisa nova. Mas autoritário como o Arthur Lira, da maneira como ele tem sido, é algo, digamos assim, de uma intensidade inédita. Eu queria te perguntar, da onde vem a força política do Arthur Lira? Como ele angariou essa força política? De dentro e principalmente de fora da Câmara. Explico. Por dentro, ele monta uma base de apoio intensificando orçamento secreto, emendas RP9, emendas RP12 e agora as chamadas emendas de comissão. Mas o Arthur Lira foi o mais eficaz para o sistema financeiro, para o mercado, para tocar a sua agenda política. Com o tanto de denúncias que ele tinha, ele sabia que se não correspondesse de imediato a essa agenda, imediatamente ele sairia do posto. O Arthur Lira não resistiria a uma semana de Jornal Nacional e de Fantástico. Então, quando ele senta na cadeira, ele faz todos os movimentos para atender ao mercado nas suas demandas prioritárias. Independência ou autonomia do Banco Central, entrega do controle de gás, entrega da água com a sua respectiva privatização, aprova na Câmara a privatização dos Correios, entrega da Eletrobras. E ele não esconde isso, ele não esconde as relações que mantém com o sistema financeiro. Ele não esconde, por exemplo, as ligações, e o banqueiro também não esconde isso, da ligação permanente que tem com o André Esteves do BTG Pactual. Então eu te diria que internamente a força de Lira vem desse recurso orçamentário sem precedente, do medo que uma parcela significativa também tem dele dentro dos espaços internos, porque ele se vinga de quem procura reagir ou denunciar as suas ações, mas vem prioritariamente de fora, ou seja, ele foi também blindado de fora para dentro porque ele é um agente de mercado eficiente para dar o atendimento
a essa agenda antipovo. E falando do poder vir de fora, eu acho que é uma deixa importante para a gente retomar uma coisa. De fora e que de dentro, né, Ian? Porque assim, quem está dentro também representa esse interesse, evidentemente, do sistema financeiro e companhia. Não existe essa separação rígida entre fora e dentro. Mas o que eu queria retomar uma coisa que é interessante que você falou no começo, que eu acredito que não dá pra gente lutar pela classe trabalhadora apenas pela institucionalidade. Isso é uma coisa que nós admiramos muito em você, que é sempre salientar que a mobilização popular é crucial na defesa tanto das demandas populares como inclusive do seu mandato. Então eu queria te fazer duas perguntas. Como quem está assistindo, é um negócio meio direto e reto, como nós que somos da sociedade civil podemos contribuir para a preservação do seu mandato e quais medidas estão ao nosso alcance para preservar os mandatos que nos representam? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Primeiro, agradecer porque já estão contribuindo, né? Houve uma mobilização muito forte nas redes no primeiro momento de cobrança às lideranças partidárias, dizendo, pô, Glauber ficou sozinho, ficaram... naquela sessão estava Sami e Chico lá com ele, cadê as outras lideranças? Eu, em momento nenhum, vim a público para reclamar de que pessoa XYZ não estava presente no Conselho de Ética, não fez uma defesa. Pelo contrário, eu só vim a público para agradecer as manifestações que surgem. Mas é evidente que essa mobilização que aconteceu nas redes gerou um efeito importantíssimo de solidariedade, inclusive nas direções dos mais variados partidos, movimentos, forças políticas. Então essa, para mim, já é uma vitória política importante, que é essa mobilização que vem da base, fora, inclusive, dos partidos que estão representados na institucionalidade. Essa ajuda, evidentemente, tem feito toda a diferença. No primeiro momento eu disse que tinha 99% de chance de ser cassado, porque eles já tinham tomado a decisão de cassação. Depois eu falei, olha, com a mobilização de vocês, com a reação que está acontecendo, com os atos que estão acontecendo nos mais variados locais, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um ato na BI que não cabia mais gente dentro, fora. Quem é do Rio vai ter um outro ato no Circo Voador no dia 25, então quem puder estar lá junto com a gente também, 25 de novembro, que é uma segunda-feira às 18 horas. Quem está colocando as suas faixas nos mais variados locais e se manifestando. Nas 3 vezes que essa pauta entrou no Conselho de Ética, a sala do Conselho de Ética, eu fico até arrepiado, sem uma mobilização mais intensa nossa nos 2 primeiros encontros, estavam lá lotadas de gente, né, em solidariedade ao mandato. Então essa ajuda, essa solidariedade, essa mobilização está sendo fundamental para a gente virar esse jogo. No último encontro que eu tive com o professor Alisson Mascaro, eu já disse, olha, não vou mais com essa história de que tá difícil. Não, vamos virar esse jogo, né? Vamos batalhar, disputando o mandato, mas para que a gente consiga reverter essa situação, porque eu acho que, para além de uma defesa pessoal ou a defesa exclusivamente do mandato, que é coletivo, é uma luta importante para demonstrar que o senhor Arthur Lira não pode tudo e de denúncia do que ele representa e também do que o MBL representa. Então, já estão ajudando e a manutenção e ampliação desses atos de solidariedade é, na minha avaliação, o que pode fazer toda a diferença para que o mandato não seja cassado. E, inclusive, falando de mobilização, eu queria encerrar aqui para cumprir a meta dos 40 minutos, porque o Glauber tem um compromisso muito importante, inclusive, que tem tudo a ver com o que eu vou perguntar, que é a pauta do dia, o fim da escala 6x1, que foi, inclusive, a pauta de uma PEC submetida pela sua companheira de partido, Érica Hilton. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da atuação no parlamento para o fim da escala 6x1 e também dos atos de amanhã, como eles vão ocorrer e em qual você vai participar. Eu fui procurado a primeira vez para tratar do movimento Vida Além do Trabalho, né, numa reunião com o Rick em 2023, companheiros da esquerda marxista. A gente fez uma reunião junto com ele, ali que eu conheci o Rick, foi numa reunião virtual, onde ele me apresentou as linhas gerais do movimento. Falei, porra, conte comigo, estamos juntos. Fiz a leitura do primeiro documento, né, do documento base para o recolhimento de assinaturas no plenário da Câmara. Ele já tinha uma articulação também com o gabinete da deputada Érica Hilton
e falou que estava procurando construir um projeto ou uma PEC para ser apresentado. Falei, conte comigo, vamos estar junto também nessa luta, nessa batalha. O Rick participou já de diversas atividades, eu quero agradecer a ele também do mandato no Rio de Janeiro, inclusive as rodas de conversa que a gente faz semanalmente, toda segunda-feira, meio-dia, ele vai lá, faz a mobilização e foi candidato a vereador agora, teve uma votação para muitos surpreendente, mas para quem já conhecia o trabalho que vinha sendo realizado por ele no Rio de Janeiro, sabia da força da pauta que estava sendo também levada por ele. E aí, então, logo depois das eleições, se intensifica a mobilização e a pressão para que parlamentares assinassem a PEC, e isso ganhou o Brasil. O manifesto já tinha muitas assinaturas, né? Mais de 1 milhão, agora já está chegando aí a 3 milhões de assinaturas, se é que já não passou, e mobilizações e atos acontecendo em todo o Brasil, e enquadrando e emparedando a extrema-direita e a direita, a velha direita, né? O que é muitíssimo importante, numa pauta que consegue dialogar diretamente com a classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1 e que se contrapõe aos interesses dos representantes do capital. Não à toa, extrema-direita e velha-direita se posicionam contrariamente, de formas diferentes, mas vão procurar boicotar a tramitação dessa proposta no Congresso. O que consegue virar esse jogo é a mobilização de rua, é o fortíssimo apelo que tem na classe trabalhadora essa agenda. Então eu estou saindo aqui de Brasília hoje, vou pegar o avião, amanhã de manhã estou participando do ato que vai estar acontecendo na Cinelândia, 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Então estamos juntos aí também nessa luta fundamental. Isso, é importante a gente divulgar quais cidades vão ter para as pessoas participarem, né? E isso eu espero de verdade que seja não um único ato, mas o começo de uma série de atos. Isso. Porque a gente sabe que a luta vai ser longa, a luta vai ser aguerrida, a burguesia vai ligar todas as suas máquinas para tentar impedir isso de acontecer. E a gente sabe que só o povo liberta o povo, só a luta consegue fazer com que a gente conquiste nossos direitos. Então, queria agradecer muito a sua presença, Glauber. Queria te desejar uma boa viagem e pode contar com toda a ajuda possível que nós que lutamos para ocupar as redes sociais podemos oferecer para a sua luta, para manter o seu mandato, que é tão importante. Inclusive, protocolar essa PEC demonstra o quão importante é manter esse tipo de mandato que nos representa na Câmara, porque foi isso que deu a visibilidade que essa pauta estava precisando para empurrar ela para o movimento de massas, né? A gente faz da Câmara a tribuna do povo, como o Glauber citou. E, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade e também te desejar uma excelente viagem para o Rio de Janeiro. Ian, te agradecer a Soberana, e se você deixar um abraço a todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão, e se você me permite, como último elemento, além da mobilização que a gente vai estar firme fazendo amanhã e como uma etapa de várias outras mobilizações que vão acontecer, eu queria, ainda sobre o processo no Conselho de Ética, tratar de um ponto que a gente acabou não aprofundando aqui no debate, mas eu acho que vai ser do interesse de todo mundo que está acompanhando, que é o objetivo que tem o mandato de mostrar o que é o MBL. Na primeira reunião das testemunhas de acusação, a relação com liderança nazista por parte de gente do MBL ficou ali demonstrada. E eu estou solicitando, então, ao presidente do Conselho de Ética para poder designar mais uma testemunha, além das 8 testemunhas que eu já designei. É uma pessoa que tem muita coisa a falar para o Conselho de Ética e que vai ser muito importante que ela venha a ser ouvida. Vou aguardar para ver qual vai ser a posição do presidente do Conselho de Ética sobre isso. Se ele não autorizar que ela seja ouvida, evidentemente a gente vai utilizar outros canais para que essa denúncia seja feita, mas nós não vamos naturalizar, com o tipo de relação que essa turma tem, um recolhimento de assinaturas fraudulento para a formação de um partido de extrema-direita, que, como eles estão tentando fazer. Te agradecer mais uma vez, Ian, e agradecer a todo mundo. Vamos firme, luta que segue. Muito obrigado, Glauber. E então eu vou dar uma pequena pausa aí com as capivaras aqui no canal. Beleza, gente?